agora para tudo o que você está fazendo, porque chega Flávio Dias com uma informação importantíssima sobre a questão do potencial construtivo para as reformas de São Januário. Não é isso, Flávio? Conta pra gente. Bom dia! Grande Emerson, abraço para você, para a galera ligada aqui no BTG, muito bom dia a todos. Trazendo uma informação importante que nós demos ontem à noite no News, apenas para reforçar aquilo que foi falado pelo presidente do Vasco, Pedro Paulo, na entrevista que foi dada ontem no auditório do escritório da SAF. A questão do potencial construtivo está vendida por praticamente 100%, dependendo, é claro, de uma confirmação daquele que assinou um memorando de intenções, um MOU, válido por 60 dias, a informação que nós temos, o presidente falou em 90, sendo que já há um prazo cumprido, e esse prazo apenas é por conta desse investidor, esse pessoa física que tem uma grande incorporadora, mas o interesse dele é de comprar a totalidade do potencial construtivo, seria por conta do tempo dele comprar um terreno na zona oeste do Rio de Janeiro para aplicar esse potencial construtivo. A ideia é comprar todo o valor inicial, cerca de 550 milhões, para que a obra pudesse sair. Então essa é a grande notícia. Potencial construtivo praticamente vendido, todo vendido, apenas dependendo que esse investidor, que esse comprador consiga esse terreno na Barra da Tijuca para aí sim confirmar a compra total do potencial construtivo. Uma notícia espetacular, porque acaba com a dúvida, vai ter reforma em São Januário, já se tem a venda do potencial construtivo. Parabéns à gestão, se isso realmente acontecer e for confirmado. E em bastidores, a informação que nós temos é de que dificilmente não vai acontecer. Esse investidor, esse incorporador, ele costuma fazer essas operações e consegue sim os terrenos para fazer as obras, e isso deve acontecer nesse caso. Grande abraço, Emerson, a gente se vê logo mais no Sextou. Valeu, Flávio, obrigado pela sua informação. Tá aí, ó, Vasco muito próximo, quem sabe, de já ter a empresa que vai comprar o potencial construtivo e aí sim, o Vasco iniciar as obras de reformulação e, claro, de ampliação de estádio de São Januário, o que o torcedor está tão ávido, até porque com a ampliação de São Januário vai ser muito importante para o Vasco dar um salto importante também no seu futebol. E por falar em futebol, o Vasco vem negociando com algumas possibilidades de reforços e uma delas é o atacante Carlos Andrés Gomes. É um colombiano de 22 anos que está no Rennes da França. O Vasco já demonstrou interesse, o Admar Lopes, novo executivo de futebol do Vasco, conhece o atleta e quer tentar a contratação. O Vasco fez uma proposta por empréstimo que foi negada pelo clube francês. O clube francês só aceita vender totalmente, mas o Vasco vem negociando, o staff do atleta tenta até desmentir essa negociação, mas há sim contatos e quem sabe o Carlos André Sanches, um colombiano, jogador que atua pelos lados do campo de muita velocidade, não possa ser reforço do Vasco nas próximas horas ou então nos próximos dias. A gente vai ficar sempre atento e qualquer informação a gente traz aqui no canal. Bom, outra informação que vale aqui, uma confirmação é do nosso amigo Lucas Pedrosa em relação ao setor defensivo. A primeira confirmação que o Vasco teve como alvo ali o Zenit, o Nino, né, do Zenit, e envolvendo ali uma negociação, uma proposta de pagar 5 milhões de euros. O Vasco se disponibilizou ali a pagar esse valor pelo zagueiro, mas o Zenit pediu 8 milhões, que afastou o Vasco do negócio. Porém, né, se tratando assim de uma observação no mercado, se tratando de zagueiro, o Vasco foi, no meu entendimento, foi bem intencionado ali em buscar o Nino. Aí desperta outro nome, né? A segunda opção do Vasco no momento, mesmo consideravelmente muito difícil, mas o Vasco está tentando ali o Henry Mina, né? O zagueiro colombiano, de seleção colombiana. Basicamente ali o Henry Mina trata de um atleta que está sendo monitorado pelo Vasco. No passado, eu me lembro até no período que o Vasco estava ali disputando contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, nesse momento da janela, o Vasco também teve ali, sondou a questão do Mina, era basicamente considerado difícil, mas vamos torcer. Quem sabe agora, um ano depois, o Vasco consegue trazer esse zagueiro que é experiente, é considerado aí um xerifão, tá precisando aí de um substituto, tá precisando de um tubarão aí no aquário do João Vitor, até por conta dos últimos jogos.